Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que vai ver ao vivo. Bom dia para você que vai ver gravado. Bom dia para você que tá acordando agora. Bom dia para você que tá na cama. Bom dia. Bom dia, Ari. Que bom te ver por aqui, Jacina. Oi, meninas, sejam muito bem-vindas. Uma ótima quinta-feira a vocês. Que hoje seja uma quinta-feira abençoada para todo mundo. Bom dia, Sami. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Bia. Vocês vão me dando retorno aí se o som tá bom, tá? Bom dia. Bom dia, meninas. Então, para você que tá chegando agora, bom dia. Para você que tá chegando agora, essa live faz parte da imersão A Gaiola, que é uma amostragem do meu curso, onde eu decidi apresentar todo o meu curso online para vocês. O curso que chama O Poder do Eu. Bom dia, Lu. Que eu vou estar abrindo o carrinho, abrindo as inscrições lá no dia 8 de março. E por que eu escolhi fazer isso? Porque eu acredito muito que não é a informação que transforma a gente, é a prática. Então, as informações que eu estou dando aqui, vocês podem encontrar em qualquer livro. Eu vou passar as referências para vocês lá no grupo VIP. Aliás, quem ainda não está no grupo VIP, é por lá que eu estou passando o link, estou passando material complementar, estou montando uma playlist também para a gente fazer o trabalho nessa semana. Hoje, infelizmente, a gente está sem música, que eu precisei me mudar aqui para a sala, e vocês vão saber daqui a pouquinho por quê. Mas também vocês vão receber tudo por lá, então o link está na bio. Se tá fazendo diferença na vida de vocês, se já caiu chave, me contem aqui, já caiu chave de ontem? Vocês conseguiram implementar ontem já no primeiro dia? Já fez uma diferença na vida de vocês? Porque essa é a ideia desse conteúdo. Eu não quero trazer mais informação, porque a gente já vive num mundo com tanta informação que a ideia aqui é realmente trazer transformação. É pegar, tô morrendo de calor já, ó o bigode chinês. É trazer coisas, informações simples que a gente possa implementar no dia a dia da gente. Que a gente comece a refletir sobre novas formas de ver as coisas. E hoje eu vou trazer um exemplo prático, um exemplo meu, e é um dos motivos que eu tô aqui na sala hoje. E é por isso que eu decidi entregar todo o curso. Lógico, a gente aqui não tem o mesmo aprofundamento ou o mesmo acompanhamento do curso online. No curso online eu vou estar acompanhando você de perto, né? Vou dar a mão pra gente ir destravando esses nós. Tipo, Paula, aqui eu consegui, ali foi mais difícil, então eu vou estar junto com vocês. Essa é a diferença. Aqui você só tem a informação e não conta um dia. Opa! Você só tem a informação, mas eu não consigo dar esse... Peraí que eu escrevi um negócio nesse aqui. Eu não consigo dar esse acompanhamento, essa supervisão mais de perto. Mas lá no online é o que eu vou fazer. Eu vou estar com vocês de perto, a entrega vai ser toda online, ao vivo, para a gente ter a aula, já tirar algumas dúvidas e depois de uma semana, no final de cada módulo, a gente ainda tem mais uma aula só de dúvida, pontual, para a gente realmente tirar todos esses nós, todas essas cracas da vida da gente, para a gente ter mais segurança, para a gente ser a mulher que a gente quiser ser, para a gente agir com mais autenticidade, para colocar a nossa essência no mundo, para ter segurança, para ter autonomia daquilo que a gente deseja, né? Para dar o próximo passo. Aqui eu não estou te prometendo nenhuma transformação do tipo, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter um relacionamento mais harmonioso. O que eu estou te convidando é fazer uma primeira conversa consigo mesma, é se conhecer. É ver aonde você está pisando, aonde você está vivendo, o que você fez até agora e como você quer. E o que você quer viver daqui para frente. Porque essa é a grande questão. Porque sem coragem, e eu fiz um postcast há um tempo atrás sobre isso, que sem coragem
Ai, meu Deus, peraí que eu tô tentando fazer um negócio aqui e falar com vocês. Ah, Senhor, e daí eu não tô conseguindo. Ah, é sério que eu não vou conseguir? Opa, acho que deu. Peraí, vamos ver se deu. Não, não tô conseguindo. Ai, gente, eu tô querendo fazer um negócio aqui, arrumar. Eu tô tentando arrumar o celular. Ah, agora eu consegui, deu. Agora eu falo. E daí eu fiz um podcast há um tempo atrás falando sobre coragem. Que sem coragem a gente não vai nem na padaria. Eu gostaria muito que vocês ouvissem esse podcast, tá lá no feed. Eu posso... Sim, é meu cachorro, gente, é vida real. Eu vou provar pra vocês que é mais real ainda. É o meu cachorro. Ó, tá ali, ó. Vida real na veia, gente. E é isso que eu quero falar com vocês. Porque sem coragem a gente não vai nem na padaria. Sem coragem a gente não fala com as pessoas. Sem coragem a gente não faz o que precisa ser feito. Sem coragem a gente não levanta da cama. Sem coragem a gente não come. E daí esse é do título do podcast ainda. Você tem coragem de ter fome? Porque, bom, vão lá, ouçam o podcast. Eu posso subir depois o link dele lá pro grupo VIP para facilitar para vocês. Mas a ideia é essa, que a gente desenvolva a coragem, a segurança necessária para a gente ser quem a gente é. Não é dar esporro por aí, não é botar o pé na porta, não. Mas ter segurança da pessoa que a gente é. Sabe quando acontece alguma coisa e a gente fica achando que a culpa é da gente, que nem a gente falou ontem? Ai, será que a culpa é minha? Exatamente, até para encontrar essa vida real. Vou entrar nesse assunto agora, eu vou contar pra vocês por que eu tô aqui na sala. Eu tô aqui na sala com o cachorro fazendo barulho, com talvez o entregador que vai tocar daqui a pouco, porque justamente essa é a vida real. Eu não tenho medo de olhar para vocês e dizer que daqui a pouco talvez toque um entregador e eu preciso descer para abrir a porta. Porque essa é a vida real. A vida é exigente. A vida nos prega peças todos os dias. A vida não é a expectativa que eu criei de ter essas lives em todos esses dias e ter o silêncio que eu precisava, ter a concentração que eu precisava. Não é um cenário ideal. A gente cria na nossa cabeça que ele é ideal, mas ele não é, porque a vida real é assim. A vida tem imprevistos. A vida acontece no movimento. A gente não tem como controlar tudo. E é esse o meu convite hoje para vocês. Hoje a gente vai falar de transformar suas crenças com criatividade e consciência. Como que a gente pode transformar as coisas? Como a gente pode superar a vergonha e o medo das críticas? Então, esse é o tema da aula de hoje, né? Esse é o que tá lá no cronograma, que você recebeu lá no grupo, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Então hoje, antes de qualquer coisa, eu vou te fazer um pedido. Hoje eu vou te pedir, do fundo do meu coração, que cada vez que você venha para essa live, e hoje principalmente, porque a gente está aqui agora, e a gente precisa ter estado de presença, que a gente tire o filtro dos ouvidos, que a gente tire o véu dos olhos e que a gente demita o óbvio. Talvez você vá ouvir aqui coisas que você já ouviu em outro lugar, que você já ouviu de mim outras vezes. Mas sempre quando a gente ouve de novo, a gente consegue ter uma percepção diferente. Sabe aquela história do rio, que nunca se entra no mesmo rio duas vezes? Uma, porque não é o mesmo rio, e outra, porque a gente não é a mesma pessoa. A bagagem da gente muda. Isso acontece comigo, assim, ó, direto. E eu acredito que aconteça com você também. A questão é a gente estar ligado para essas percepções ou não. Eu venho estudando algumas coisas já há algum tempo. E só recentemente caíram algumas fichas bem importantes que me ajudaram no meu desenvolvimento. Porque o desenvolvimento pessoal, ele não é uma pílula que a gente vai tomar uma única vez e ele vai fazer efeito pro resto da vida. Não é mágica, é trabalho, é processo. Hoje, talvez, caia uma camadinha aí de você, que nem a camada da cebola, cai uma pequena pelinha de você. Mas é aquilo que vai dar o gatilho para tantas outras caírem, sem mesmo você se dar conta. Quando a gente vê, a gente já está agindo de forma diferente. E é aí que começa. Então é por isso que eu tô aqui na sala hoje, e esse é o meu pedido para vocês.
se libertem aí, se abram para o novo, deixem vir as novas expectativas. E eu gostaria muito que a gente começasse a praticar a intenção. Hoje, só ouvindo o título da aula, que existe o espaço da gaiola. Ontem a gente falou que existe a gaiola, eu mostrei a gaiola para vocês, como os principais fatores que formam essa gaiola. Hoje eu vou mostrar o espaço da gaiola, como que a gente transforma e como que a gente vive lá dentro. O que que é a parte consciente e o que que é a parte inconsciente. Como que a gente sai da escuridão. E eu queria que você pensasse que só com essas primeiras informações, o que que você espera levar dessa aula? O que que você quer que aconteça no final dessa aula? Você quer se sentir mais leve? Você quer ter algum insight? Conta aqui pra mim, como que você quer se sentir no final? Como que você vai saber no final da aula que essa aula valeu a pena? Que o seu tempo investido valeu a pena? Porque o seu tempo vale ouro. Como que vocês vão saber que essa aula valeu a pena? Conta pra mim, divide comigo. Lembra sempre, essa live não é pra mim, essa live é pra vocês. Quanto mais vocês trocarem comigo, quanto mais vocês conseguirem trazer pra mim as necessidades de vocês, melhor vai ser a minha entrega. Porque essas lives aqui são pra vocês. Tanto que elas não estão nem ficando gravadas. Mais leve e faz comigo mesmo. Show, legal? E tu consegue, ó, vamos um pouco mais longe. E o que significa essa leveza? Sorrir mais no final do dia, tá mais presente, comemorar os pequenos acontecimentos do dia. Entende? Vamos tentar concretizar um pouco mais as coisas. Porque quando a gente deixa muito superficial, a gente não consegue ver. Beleza? Pensou aí? Então vamos embora. Então vamos começar, já fiz o pedido, já dei os meus recados, né? Vamos embora. Então, hoje a gente vai falar dessas coisas que estão inconscientes e eu vou começar contando uma história para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido ela, eu gosto muito dela. Eu acho essa metáfora muito boa. Era uma vez um bêbado e ele vinha pela rua, cambaleante, final de noite, tudo muito escuro. Lá vinha ele. Lá pelas cansadas, ele vê um poste de luz e começa a procurar as chaves. E procura a chave, e olha, deu falta, começou a procurar, não achou. Lá pelas tantas, o cachorro também, lá pelas tantas, uma pessoa vê e se sensibiliza e diz, vou te ajudar, o que tá fazendo? Tô procurando a minha chave. Não, calma, vou te ajudar. Beleza. Daí eles ficam procurando a chave, passa um tempo. E daí esse cara que tá ajudando, essa pessoa que tá ajudando, pergunta pra ele assim, mas você tem certeza que tu perdeu as tuas chaves aqui? E daí ele diz assim, não, eu não tenho certeza, mas é aqui que tem luz. E geralmente é isso que a gente faz. A gente coloca luz em algumas coisas e deixa outras no escuro. E nem sempre onde tem luz é onde a gente vai ter as respostas. Às vezes a gente coloca a luz no problema. Às vezes a gente coloca a luz na expectativa. Que nem eu disse pra vocês, eu poderia ter criado uma grande expectativa de ter silêncio em todas as minhas lives, não ter um cachorro, talvez não tivesse um entregador que talvez bata na porta durante a live, mas são coisas que eu preciso aprender a lidar. E sempre que eu colocar foco só na minha expectativa, só no ideal, quem sai perdendo sou eu. E por que quem sai perdendo sou eu? Porque a frustração é grande, eu podia ficar no ranço, eu podia ter cancelado essa live com vocês, eu podia achar que o fato de eu ter esses interferentes diminui a minha entrega, diminui o meu valor profissional. Então, entende quando a gente estava falando ali antes um pouquinho de segurança? Que se eu não tivesse segurança suficiente para estar aqui falando com você hoje, essas coisas seriam limitadores de colocar a minha essência no mundo, de colocar o meu trabalho no mundo.
E quantas vezes a gente faz isso? Às vezes a gente acha que um feedback, né? Que sempre a gente acha que o feedback é negativo e não é. A pessoa tá dando a opinião dela sobre a gente. Mais leve, comemorar minhas pequenas conquistas de atitude. Ah, que ótimo, legal. Tá meio atrasado aqui pra mim, mas tá tranquilo. Vambora. Né? Então, quando eu entendo que a pessoa que eu sou não passa pelos inconvenientes, pelos desafios, é muito mais fácil levar a vida. Porque é essa essência, é essa luz que a gente precisa colocar no mundo. É aqui que a gente precisa colocar a luz. No nosso autovalor, no nosso valor, na nossa autoestima, dos nossos conhecimentos. A gente não é menos porque a gente caiu e ralou o joelho, porque a gente errou, porque a gente se machucou, porque a gente está começando de novo. Não. Até porque a gente tem muito medo às vezes das críticas, dos julgamentos, mas as pessoas não estão nem aí. Quando a gente tropeça na rua, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é olhar em volta para ver se alguém viu, porque a gente se sente constrangido. E tá tudo bem se sentir constrangido. A questão é que esse constrangimento, ele não pode ser maior do que você. Ele não pode te limitar a ponto de tu deixar de fazer coisas em função disso. E por isso que eu falei do podcast da coragem. Porque a gente precisa dessa coragem para viver. E é à medida que a gente vai dando esses pequenos passos que essa coragem vai crescendo, a segurança vai crescendo. Vocês estão me entendendo? Eu tô lendo minhas anotações ali. Tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui pra mim se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo. Se eu tô viajando demais. Então, quando... Ah, beleza, obrigada. Então, quando eu convido vocês a olhar para as crenças, para as questões que limitam vocês, eu tô falando, quando eu falo em crença, eu tô falando do modo aí como você pensa, porque crença é aquilo que a gente acredita, de bom e de ruim, tá? Aqui não tem julgamento, não tem juízo de valor. Então, quando a gente está olhando para as nossas crenças, para aquilo que a gente acredita, a gente não fez essas escolhas de tipo, eu escolho pensar que a caneta é boa. Eu não fiz isso, eu simplesmente acho que a caneta é boa e comprei ela, ponto. Mas essas coisas, elas estão por trás, elas são intrínsecas, elas não são conscientes. E as nossas escolhas, elas também não são conscientes. Quando ontem eu apresentei a gaiola para vocês e apresentei uma série de fatores, a gente não escolheu esses fatores. Quando a gente chegou no mundo, eles já estavam prontos, eles nos foram apresentados. Mas o fato deles nos serem apresentados não quer dizer que a gente precise continuar convivendo com eles dessa forma. Eu não tô convidando vocês a se revoltarem contra o sistema, não é isso. Não é isso, não é se voltar contra o sistema, mas é ter um mínimo de reflexão daquilo que é interessante ou não para mim. Para mim, Paula, para mim, Samantha, para mim, Luciane. É essas coisas que vão começar a fazer diferença. Porque o modo como a gente pensa sobre a gente mesmo que leva a gente a olhar para o nosso potencial. E o nosso potencial aqui nas últimas lives, quem viu as lives de Destrave, desde o dia 9 até o dia 24, eu falava disso. A gente tem uma malinha, uma maleta de habilidades, de características. E quando a gente pensa alguma coisa sobre a gente, sente ou pensa sobre a gente vai ali olhar essa nossa bagagem, olhar as nossas características, o nosso potencial. Então, se eu pensar sobre mim, que eu não
que eu não dou conta, que isso não é pra mim, que... E vários outros pensamentos aí que a gente tem, que eu não sou boa o suficiente, que eu ainda não tô pronta, que ainda não é hora. E você vai olhar lá sua maleta de ferramentas, e nessa maleta de ferramentas você vai encontrar somente características que reforcem aquilo que você já pensa sobre você mesma. E não é que não exista, é que você não consegue ver. Às vezes a gente não consegue ver. E é por isso que hoje o meu pedido foi para você tirar o véu, para você tirar o filtro, para você demitir o óbvio. Porque quando a gente admira alguém, e pode pensar aí em alguém que você admira, pode ser pessoal, pode ser profissionalmente, pode ser a sua mãe, uma amiga, alguém que você admire, uma mulher que você admire, pode ser um homem também. Quando a gente admira alguém, a gente tá usando os nossos neurônios espelho. O que isso significa, Paula? A neurociência diz que a gente só conhece... Oi, Lola, bom dia. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece. E se a gente só reconhece aquilo que a gente conhece, quando a gente admira alguma coisa no outro, é porque a gente tem aquilo. Então, se eu acho que a Maria é uma ótima profissional, que ela é segura, ela é autêntica, ela é enérgica e aquilo me faz eu me sentir bem e por isso eu acompanho a Maria, pode ter certeza que eu tenho essas características. Talvez ainda não tão desenvolvidas quanto a Maria, mas eu já tenho, eu já possuo elas dentro de mim. E a questão, então, não é construir, a questão é reforçar. E esse é o meu convite aqui para você, que você comece a olhar para o seu sentir, para o seu pensar. Por quê? Porque emoções geram pensamentos que geram comportamentos. Então, se eu tropeço e me sinto lá vulnerável, se eu me sinto estranha, se eu me sinto, sei lá, vamos botar estranho, eu tropecei e me senti estranha. Qual é o meu pensamento? O meu pensamento pode ser vários, né? Mas o meu pensamento qual vai ser? Nossa, alguém viu que eu sou estranha, alguém descobriu que eu sou estranha. E qual vai ser o meu comportamento? Provavelmente de esconder de todo mundo que eu sou estranha. Mas na verdade, ninguém acha que eu sou. Quem acha sou eu. E quando a gente acha alguma coisa, ou a gente tenta esconder alguma coisa, é o que mais aparece. Você já se deu conta disso? Eu e meus exemplos de emagrecimento, né? Mas tipo, o negócio de usar preto, né? A pessoa tá gordinha lá, usa preto. Vai diminuir a gordura dela? Vai esconder? Vai diminuir na balança? As pessoas não vão notar que ela tá gordinha, que tá acima do peso? Só pra ela aquilo tá escondido. Só pra ela aquilo é menos notável, porque é o modo como ela pensa. É o modo como ela acredita. E assim são várias coisas. Várias coisas. Vocês estão conseguindo entender? Só que essa gaiola, esses fatores, essas crenças que a gente tem até hoje, muitas vezes foram aprendidas na infância. Só que elas estão intrínsecas na gente, elas estão na cabeça, no corpo, no nosso sentir, nas nossas emoções. E daí, como é que a gente faz? A gente troca de emoção? Não. A gente pode trocar de comportamento. Então, se a gente tem... Deixa eu pegar aqui os comentários. Tô me vendo nisso que você falou, de se esconder porque sou a estranha do grupo. Será? Pra mim até é engraçada do grupo. Bom dia, gringa. É muito relativo, gente. Aquilo que a gente pensa sobre a gente se comporta daquele jeito. A Sami pra mim é engraçada. Entende como a percepção é muito diferente? Eu também me vejo nisso. Ah, legal. É interessante a gente pensar que cada um vai nos ver dessa forma. Eu sempre lembro de um exemplo, é um livro, eu não sei que livro eu li isso, que a pessoa estava penteando o cabelo há horas
E daí passa a avó dele e diz assim, tu sabe que o único preocupado com o teu cabelo é tu, né? Porque pros outros tanto faz. As pessoas não estão preocupadas. Ah, que nem eu fiquei falando do exemplo de tropeçar, né? Só voltando ali, é exatamente isso. A pessoa pode até rir quando você tropeçar, de se dobrar. A questão é que no final daquele dia ela não vai lembrar que você tropeçou, porque aquilo não foi importante para ela. Não é importante para quem vê, é importante para quem sente. E é por isso que as nossas emoções são tão importantes e a gente precisa aprender a gerenciar elas, a ter essa gestão sobre as nossas emoções. Porque os nossos comportamentos estão ligados a ela. Então, aquilo que a gente pensa, a gente tem uma maletinha lá de ferramentas, de habilidades, de características, que vão fazer com que a gente age. E aí está o problema. Aqui na ação é que está o grande problema. Porque se eu acho que eu sou insuficiente, eu já vou para a ação com medo. Ai, eu acho que eu não vou dar conta. Ai, cara, eu estudei, eu me preparei, mas eu acho que eu não vou dar conta. E aí, o que acontece? Agora foi os spam ligando aqui. Acho que voltou, né? Me avisa aí se voltou, senão eu fico falando sozinha aqui. E a questão é que a gente vai para a ação com medo. E o que acontece? O pior é a ação? Ainda não. O pior é os resultados. Porque o resultado que você vai ter dessa ação, que você já foi com medo, porque você já achava que você era insuficiente, que não ia dar conta, porque o que você pensa a respeito de si mesmo, são reforçados. Porque aí o resultado não é o que você deseja. O resultado é pouco, é fraco, é insuficiente ou não se sustenta. E aí reforça o que tu pensa sobre si mesma. Entende que é um ciclo? É um ciclo, gente. É um ciclo. Porque daí, como eu não tenho o resultado que eu desejo, eu reforço que realmente eu não sou boa. E daí eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais uma formação, eu preciso de mais um tempo de organização. E aí você não sai do lugar. Porque você tá correndo atrás do rabo. Sabe o cachorro que corre atrás do rabo, não vai chegar a lugar nenhum? Exatamente, é um esforço muito grande para um resultado mínimo. E isso tudo porque você não tem a segurança suficiente, você não tem a coragem suficiente, a autoestima necessária para dar esse passo. E é sobre isso o poder do eu, para a gente resgatar essa essência, porque tá tudo aí. Não tem nada de errado com você, nada. A questão é que a gente precisa mudar as suas crenças. Lá, enquanto criança, você não escolheu no que acreditar. Mas agora, como adulto, você pode escolher. Porque você é o responsável da relação. E é isso que a gente está fazendo aqui. É nesse lugar que eu estou botando luz. Eu ainda tenho essa trava de achar que não sou o suficiente. Tu e todo mundo, amiga. Porque reforçaram lá os nossos erros. Olhavam para os nossos erros, marcavam em vermelho lá o que estava errado. Ninguém indicava o que tu tinha de bom, o que tu tinha de positivo. Ninguém disse que algumas conquistas que ninguém valoriza não, mas que é pouco valorizado hoje em dia, tipo a família, tipo um casamento, tipo ter filhos, era bom. Bom era ter dinheiro, era ter uma casa com piscina, casa na praia, um sítio. Isso era bom. E daí parece que as outras conquistas não são conquistas. Parece que elas passam despercebidas. Ter um relacionamento harmonioso, confiável, assertivo, um companheiro para dividir a vida, isso não tem preço. Mas isso não é falado. Não é falado justamente porque casamento não é bom, não é isso que pregam por aí? Casamento não é bom. Casamento não é para ser bom. Quem foi que disse que casamento não é para ser bom? As pessoas são diferentes. Os valores são diferentes.
Tem muita coisa boa aí que a gente tem que não é valorizado. E por isso que a gente precisa botar luz naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente tá vendo acontecer na vida da gente. E esse é só um exemplo. Não falavam que casamento não é bom? Ah, não liga, é assim mesmo. É a frase que eu mais ouço. É assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo, não. Não é porque todo mundo tá se atirando da ponte que eu vou me atirar. Agora o casamento de todo mundo é ruim, o meu também vai ser ruim? Que é isso, gente? Porque eu tenho que ir com a maioria? Não, claro que não. Então a gente precisa começar a olhar para as coisas que são importantes pra gente. Seja o casamento, seja os relacionamentos, as amizades, os filhos. E tá tudo certo. Cada um vai ter uma maneira de ser. A questão aqui é que a gente precisa escolher agora, e a gente tem responsabilidade suficiente para isso, porque somos os adultos da relação, né, com a nossa criança, de começar a escolher a vida que a gente quer. As nossas emoções vão mudar de primeira? Claro que não. Vai ser aos poucos, mas a gente pode começar a mudar a ação. O modo como a gente está agindo e o modo como as coisas estão acontecendo. E daí a minha grande pergunta para você hoje é: o que você escolhe escolher hoje? Que tipo de vida você quer ter? Como é que você quer se sentir? Qual é o teu maior entrave hoje? É profissional? É pessoal? É começar a olhar com mais atenção para as coisas que estão acontecendo, para isso aí que está te tirando o sono. É para isso que a gente precisa começar a olhar. Porque as coisas só vão começar a mudar. Deixa eu pegar o comentário. Era o que eu mais escutava, que casamento é ruim. Tenho meu relacionamento há 21 anos e apesar de todas essas dificuldades, ele é a minha melhor escolha. Pois então, que digo eu agora? Não tem que dizer, gente. É exatamente disso que eu tô falando. A vida não é ruim em todas as áreas. Nas diferentes áreas vai ter uma que você talvez tenha mais dificuldade do que outras, ou melhor, tenha mais desafios do que em outra. Mas a gente vai trabalhando as coisas, a gente vai escolhendo as coisas. Se eu não posso mudar como eu me sinto, se eu acho que eu não sou suficiente, e lá na minha malinha, na minha bagagem, não tem algo que eu me sinta mais segura, como que eu posso criar mais segurança? Como que eu sei que eu posso ir mais segura para a próxima? Para a próxima ação, para a próxima situação? Isso é colocar a luz, gente. Isso é colocar o foco na solução. É sair da escuridão. As chaves estão com você. Lembra sempre, as chaves estão com você. E é por isso que eu tenho usado essa hashtag aqui nessas lives. Você é a sua virada de chave. Seja a sua virada de chave. Porque a chave está com vocês, a chave não foi perdida. Mas vocês precisam colocar luz. Vocês precisam colocar consciência nas escolhas de vocês. E daí a gente pode pensar em três fatores. Como que eu quero me sentir na próxima situação? Quando eu for lá, for tentar uma coisa nova, mesmo que eu ache que eu não sou suficiente, mesmo que eu ache que aquilo não é pra mim, que eu não vou dar conta, mas eu gostaria tanto de fazer, eu gostaria tanto de conseguir, eu queria tanto provar pra mim mesmo que eu sou capaz. Como que eu quero me sentir quando eu estiver tentando? Quando eu estiver lá, sei lá, fazendo a prova, exercendo a função, assumindo esse cargo, assumindo essa posição, falando com alguém, como que eu quero me sentir quando eu estiver lá? O que que eu quero pensar? Ó, ponto 2, pensar quando eu estiver lá. Tá tudo bem? Não tem nenhum perigo? Ninguém vai me atacar? Tá tudo certo?
O que eu quero pensar? E daí depois que eu já saber como eu quero me sentir e como eu quero pensar, aí eu vou decidir o que eu vou fazer. Eu vou conversar, eu vou fazer um pedido, eu vou fazer uma oferta, eu vou falar alguma coisa que está me desagradando, eu vou fazer uma reclamação, eu vou dar um feedback. Porque aí é como se eu tivesse escudos, eu já decidi como eu quero, eu já escolhi. Eu já escolhi o que eu quero fazer. Eu já escolhi como eu quero me sentir. E agora eu vou escolher o que eu vou fazer. E pode ser com papel e caneta na mão, gente. Ah, eu quero falar de uma situação que tá desagradável pra mim e eu não tô gostando, tá me constrangendo, tá me humilhando e eu não quero mais me sentir assim. Eu quero me sentir respeitada. Eu quero que seja respeitado os meus valores, os meus limites. Eu quero respeito, eu quero atenção. Show. E como que eu quero pensar? Eu quero pensar que eu tô segura, que não tem nenhum problema no que eu tô fazendo, não tem nada de errado, não tem juízo de valor, que não é uma questão pessoal. Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando de uma situação. Ou até quando é sobre uma pessoa, tipo, a pessoa não te respeita e você quer ir lá fazer uma reclamação. Como você quer se sentir? Como que você quer pensar a respeito? E esse é o começo, gente. Esse é o começo de tudo. É a partir daqui que você vai começar a fazer diferente. E daí tu pode pensar assim, Paulo, tu faz tudo isso? Hoje em dia, não tanto. Hoje em dia, não tanto. Mas eu já fiz muito. Muito. Deu sempre certo? Não. Porque o cérebro da gente é preguiçoso. A gente nos sabota o tempo inteiro e nos leva pelo caminho da roça. Sabe o caminho da roça? Aquele que foi forjado, aquela trilha que sempre foi pisada e daí fica lá fundinho até o caminho? Exatamente. E é por isso que a gente precisa ter atenção. A gente precisa escolher esse caminho com aquilo que é melhor pra gente. Porque só a gente sabe o que faz sentido. Só a gente sabe onde dói quando a gente tá sozinho. Aonde dói o tamanho da nossa dor. De não ter muitas vezes o relacionamento que a gente gostaria. De não ter clareza o suficiente para conseguir comunicar aquilo que a gente quer. E essa clareza, ela só vem no caminhar, gente. Essa clareza não vai bater na porta, não é uma entrega. Essa clareza é uma busca. Porque às vezes não é claro pra gente. E daí como que a gente quer explicar pro outro? E muitas vezes as comunicações não dão certo justamente por isso. Porque como eu não sei direito o que eu quero, eu vou lá cobrar do outro um negócio que eu não sei direito o que eu quero. O que é. E isso dá uma confusão desgraçada. Daí é aquela coisa da pessoa, tu fala A, a pessoa entende B, sabe? Vocês estão acompanhando o Big Brother? O Big Brother é assim, a pessoa fala A, os outros entendem B. É exatamente isso. Então isso tem que começar na gente. O sentir, o pensar e o agir. E a neurociência, ela nos fala, puxando uma informação técnica agora, que o corpo tem vários cérebros. Na cabeça, aqui nessa região da garganta, do pescoço, coração, né? E o estômago. Então, quando eu convido vocês a sentir, pensar e agir, né? A fazer, o que vai escolher fazer, é justamente uma mudança de comportamento. Mas essa mudança de comportamento, ela tem que estar alinhada. Essa mudança, ela tem que estar alinhada. Essa mudança não, é mudança ali. Essas escolhas, elas têm que estar alinhadas com você. Faz sentido pra minha cabeça? Ai, no meu mental não faz sentido, Paula. Na minha cabeça, eu me sinto muito culpada de fazer isso. Ok, vamos procurar uma outra solução. É se abrir para soluções. É se abrir para as possibilidades. Nós somos mulheres aqui.
A nossa principal característica como mulher, ou uma das principais, é a fluidez. A gente consegue fluir como água. A gente tem essa coisa do conseguir estender, se flexibilizar, ser maleável. A gente pode estar esgotado emocionalmente. A gente sempre vai ter tempo para ouvir uma amiga. A gente pode não ter mais espaço pra gente, mas a gente sempre consegue fluir e fazer com que tenha espaço para o outro, para acolher. E se tem espaço para acolher o outro, eu posso começar me acolhendo. E eu ser a minha melhor amiga nesse processo. Se eu sou tão legal com as pessoas, por que eu não sou tão legal comigo? Deixa eu pegar o comentário aí. Às vezes a gente acha tão difícil mudar, mas quando mudamos, nos damos conta que o que vivíamos era muito mais difícil. Exatamente, Sami. É que essa é a grande questão da tal da zona de conforto. Você já ouviu falar na zona de conforto? Pois então, às vezes nem é uma zona tão confortável assim, né? Tem uns memes por aí que brincam assim, mas eu nem cheguei lá, eu tô procurando o tal conforto, né? E é justamente isso. É que é aquele lugar conhecido. Não é que seja confortável, é um lugar conhecido. É aquele lugar que o seu cérebro já conhece, que ele não gasta energia. E a gente quer ficar lá. Porque lógico que é mais fácil ficar lá. Como assim? Eu vou procurar uma nova solução. E vai que não dá certo. Eu vou me indispor, eu vou me sentir culpada. E se a pessoa não gostar mais de mim? Gente, assim, ó. Uma das coisas, assim, ó, que fez muita diferença na minha vida foi pensar o quanto a opinião dos outros, aquela opinião, valia na minha vida. Se eu pensasse assim, daqui a uma semana, essa pessoa que tá dando essa opinião, que tá me deixando triste nesse momento, vai estar na minha vida? E daqui a um mês? E daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? A gente começa a mudar o modo como a gente vê as coisas. Porque a gente entende que a vida é muito mais movimento do que a gente pensa, do que a gente gostaria. As pessoas que estavam na minha vida há 2 anos atrás, não estão mais na minha vida nesse momento. Já pensou se eu tivesse parado a minha vida ou não tomado alguma decisão por alguma dessas pessoas que há 2 anos atrás estavam lá convivendo comigo e que hoje não convivem mais? O quanto eu perco. Porque quem perde sou eu, a vida é minha. Lembra, o único preocupado com o meu cabelo sou eu. Teu cachorro parou agora pra me olhar. O único preocupado com a minha vida sou eu. Porque é pra mim que ela importa. Sou eu que convivo comigo 7 dias por semana, 365 dias no ano. A única pessoa que vai estar comigo todo esse tempo sou eu. Às vezes nem os nossos pais. Às vezes nem os nossos filhos, às vezes nem o companheiro, a companheira. A gente precisa lembrar dessas coisas porque faz diferença na hora de tomar decisão. Porque a gente sabe que as nossas escolhas têm consequências, mas quem é que vai estar com a gente junto nessas consequências? Se eu não conseguir pagar as minhas contas, com quem que eu posso contar? Será que é com todo mundo? Será que é com algumas pessoas? E daí eu fico sofrendo muitas vezes. Porque mudar é uma coisa que a gente imagina de tsunami. Mas não precisa ser um tsunami. A gente pode começar que nem uma faxina abrindo a janela. Tirando as almofadas, batendo as almofadas. Eu gosto muito da frase, o conforto no desconforto. A gente já tem a dor. A gente tem a dor, a gente sabe aonde que dói, qual é o calo no nosso sapato, aquilo que a gente tanto quer e não tá conseguindo. Seja um relacionamento, seja a vida profissional, a vida pessoal, o tempo de qualidade, mais dinheiro. Mas para tudo isso, a gente precisa ter essa questão da coragem, da segurança para o próximo passo. Quanto mais segura tu te sentir, mais fácil vai ser dar o próximo passo. Porque aí tu não tem medo
que as coisas deem errado. E mesmo que elas deem errado, tu já aprendeu a como lidar com elas. Porque tu já sabe como te sentir, tu já estabeleceu como que tu quer te sentir lá se der errado. Sim, a gente se acostuma com as dores. A gente se acostuma com as dores, gente. Que bom te ver aqui. A gente se acostuma com as dores. E daí a gente acha que é normal doer. A gente acha que é assim mesmo. Ai, se você soubesse o ranço que eu tenho dessa frase. Ah, é assim mesmo. Como assim é assim mesmo? É assim mesmo sofrer? É assim mesmo estar triste? A gente não nasceu para estar triste. A gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para ser feliz. E é por isso que eu acredito, falo tanto de coragem, de segurança. Porque só quando tu tem essas coisas, esse elo que eu brinco de 3 irmãs, que é a confiança, a estima e o autoconhecimento, que tu consegue ir adiante. Porque aí tu para de puxar os problemas e a responsabilidade pra ti. Tem as coisas que são tuas, que nem fala a Noelle lá, a Noelle Gomes, que eu gosto de seguir. Tem as tuas coisas, tem as coisas de Deus e tem as coisas dos outros. E daí a gente quer controlar tudo. Não, calma. Porque cada vez que a gente tenta controlar tudo, a gente também está se sabotando. Porque a gente está fazendo mais do que a gente pode. A gente está entrando na zona de cansaço. A gente está entrando na cobrança. A gente está entrando no ranço de eu faço melhor. Ninguém faz tanto quanto eu. Se eu não estivesse aqui, vocês iam ver. A vida é harmonia, gente. Tem que estar bom para todo mundo. E principalmente pra gente. Se a gente tá bem, o resto vai fluir bem. Escuto muito, é assim mesmo. Se acostuma que dói menos. Exatamente, se acostuma que dói menos. Mas tem uma escolha. Lembra que sempre tem escolha? É com ou sem dor. Que é com ou sem dor. Mas essa escolha sem dor é uma escolha com consciência. É uma escolha com luz. É saber que a gente fez o que a gente podia fazer. O meu papel é até aqui. Até aqui eu posso fazer. Até aqui não dói. Até aqui eu consigo. Até aqui eu dou conta. A partir daqui eu não dou mais. Né? Eu já usei muito uma frase que me sabotava, assim, me deixava muito cansada, que era: eu dou um jeito. Eu dou um jeito. E eu não tinha ideia do quanto essa frase me sabotava. O quanto essa frase me cansava, me deixava no ranço, me tirava dos resultados que eu queria. E uma frase boba. Eu dou um jeito. Eu tentava flexibilizar as coisas de um modo que ficasse bom para todo mundo. Lembra, eu contei ontem para você, eu não queria desagradar as pessoas. Só que eu acabava me desagradando. Eu acabava cansada. Eu acabava exausta. Porque por mais que fosse uma habilidade minha lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e estava lá na minha maleta, na hora de agir, eu acabava procrastinando, porque eu deixava de fazer as minhas coisas para fazer as coisas pelos outros. E qual era o resultado que eu tinha? Eu não tinha resultado. Eu não tinha resultado, porque as minhas coisas sempre acabavam ficando para depois. Eu não tinha tempo para mim. Uma frase que eu usava muito na época era que a sensação que eu tinha é que eu só existia nos intervalos. Entende por que o que a gente pensa e sente sobre si mesmo é tão importante? Eu não tinha espaço para mim. Eu não dava espaço para mim. Existir, acontecer, fazer. E é por isso que hoje eu tô muito confortável de estar aqui na sala, conversando com você, com o barulho do cachorro, com o interfone podendo tocar a qualquer momento, para ser a entrega que eu tô esperando. Porque eu sei o valor desse caminho. Eu sei o quanto eu lutei para estar aqui, sentada, conversando com você. Existindo os intervalos. Eu percebi isso há pouco tempo, mas as pessoas não aceitam muito bem quando a gente resolve se priorizar. Então, é que no começo as pessoas não estão acostumadas.
No começo as pessoas vão achar estranho. Como assim? O que ela tá fazendo? O que tá acontecendo? Cadê aquela pessoa que eu conhecia? Mas não te preocupa que isso não dura muito não. É só no começo. Porque depois a pessoa acostuma e ela gosta disso que ela conhece. Olha que legal, a minha mãe se prioriza. Olha só que legal, a minha mãe faz e acontece, a minha mãe foi, a minha mãe é dinâmica, a minha mãe... E são os valores que a gente passa, e não só para os filhos. Não só para os filhos, gurias. Para todo mundo. A gente não admira tanto as pessoas que são autênticas, que são firmes, que vão, são assertivas. É porque primeiro é elas. E ser a gente não é egoísmo. Ser a gente é questão de essência. Como é que a gente vai ser alguma coisa, querer alguma coisa, se a gente não é? Deixa eu pegar aqui. A Fábio, fiz isso a vida inteira, sempre priorizando os outros, chegando ao ponto de nem saber o que eu realmente queria, o que realmente era bom pra mim. Exatamente. Exatamente, Fábio. Me reconheço. Te reconheço, te vejo, Fábio. Exatamente. Exatamente, eu vi essa frase. Cadê aquela pessoa que eu conhecia? No começo as pessoas vão estranhar. Mas lembra, é a tua vida. Até casamento acaba, gente. Até casamento acaba. E eu não tô aqui pregando separações, não é isso. É que às vezes a pessoa se acostuma tanto com a gente que é quase um egoísmo dela não querer que a gente faça diferente. Porque todo comportamento, ele tem um benefício. E até para mim falar para vocês é difícil, porque muitas vezes eu não consigo ver esses benefícios, mas eu sei que tem. Tudo que eu estudo prova isso, que sempre tem um benefício. Por menos que a gente ache que aquilo é um benefício. Ou porque tu é mais cuidadora, ou porque quando tu não te prioriza, tu tá olhando mais para as outras pessoas, mais para os outros, tá facilitando a vida deles, faz coisas que eles deveriam estar fazendo, se responsabiliza mais por um monte de coisa pelas quais você deveria delegar, excluir, pedir ajuda. Então são várias coisas. Vamos pegar a Fábio. Fui ensinada que eu fui ensinada que se eu me priorizasse, seria muito egoísta e por anos acreditei nisso. Amiga. O casamento acaba, mas a gente segue com a gente. Exatamente. É sempre a gente com a gente mesmo. E sim, sempre escuto isso. Vou voltar ali no comentário da Fábio, que eu fiquei pensando aqui. Eu fui ensinada que se eu me priorizasse, seria muito egoísta e por anos acreditei nisso. Pela tua fala, Fábio, eu acho que tu não acredita mais. Mas eu queria falar de permissão. Esse mundo dual da era de peixes que a gente está saindo, né, que a gente está entrando na era de aquário, eu não sei se vocês se ligam nesses Paranauê assim, mas era uma época muito dual. Era o bem e o mal, o certo e o errado, o preto e o branco, né, o juízo de valores. E a gente está saindo dessa era, né? Então, às vezes, a gente precisa de permissão. E eu queria dizer para vocês que hoje eu dou permissão para vocês. Eu dou permissão para vocês serem, para vocês ouvirem, para vocês falarem, para vocês existirem, para vocês ocuparem o lugar de vocês no mundo. Porque às vezes, lá quando a gente era criança, a gente ouviu que até quieto a gente já estava errado. Sai daqui, isso não é para você. Não se meta em conversa de adulto. O que a gente fala em casa só fica em casa. E tantas outras frases que nos calaram, nos cegaram, não nos dava permissão para existir. E hoje a gente cresceu e é dessas escolhas que eu tô falando. Então, se lá você aprendeu que você não podia falar, hoje eu digo que você pode. Eu tô te escutando, eu tô te vendo, eu te vejo, eu te escuto. Eu permito que você erre muito,
porque errar é humano, lembra? Se errar é humano e a gente aprende com erro, por que a gente não quer errar? Por que a gente tem medo de tentar? Não permitir o abuso do outro, exatamente. Quem pensar em mim primeiro é egoísmo meu, exatamente. É exatamente isso, meninas. Mas não é egoísmo, não. É existir. Eu ouvi poucas vezes, mas ouvi. Vai lá, ocupa seu lugar, cresce. Mas eu não fazia ideia do que era fazer. É exatamente isso, porque a gente não sabe o que é isso. Que bicho é esse? Que come? Que faz? Como assim? Né? A gente aprendeu no colégio, né? É com lápis ou é com caneta? O que vai cair na prova? E daí quando a gente chega na vida, como assim? Como assim? Qual é a matéria? Tem que saber tudo? Ser proativa? Mas eu nem podia falar. Como assim ser proativa? Eu posso ter iniciativa? Eu posso ter ideias? Sério que vão aceitar as minhas ideias? Eu posso falar mesmo? Durante muito tempo, que foi muito tempo, eu tinha um grande problema de falar com superiores. Eu não falava, gente. Meu marido é professor, né? Como muitas de vocês sabem. Ele sofreu muito comigo. Porque na minha cabeça, aluno não era amigo de professor. Eu tinha medo dessa relação. Medo de ser prejudicada. Medo de distorcerem alguma coisa que eu falava. Por quê? Porque eu não podia falar, lembra? Eu não podia falar. E não era um medo dele, era um medo meu, um receio meu. Porque ninguém me disse por que eu não podia falar. Só me diziam que não era pra falar. Não te mete em conversa de adulto. Mas eu cresci, daí como é que eu vou falar? Então agora no meio dos adultos eu não posso falar? Entende os entraves que isso tudo acontece e a gente vai repetindo ao longo da vida? E se reforçam nos resultados que a gente tem todo dia. Ou nos não resultados que a gente tem. Na nossa insatisfação com a nossa vida pessoal, nas nossas relações, na falta de clareza, no profissional. Se repete todo dia. E não são escolhas conscientes, é inconsciente, você não está escolhendo. O teu cérebro te leva direto para lá. Porque dói. Dói. E é sistêmico, é no corpo. Dói. Eu lembro quando eu ia falar com um dos meus orientadores, que foi muito difícil a relação. Gente, eu tremia para falar com aquele homem. Eu tremia. Mandar um e-mail. Nossa, eu conferi o e-mail umas 4 ou 5 vezes. E era um negócio que era para ser leve. Era para ser fácil. Era a construção do meu conhecimento. Da minha vida profissional. Fez sentido? Sim. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de... Ixi, eu já tô estourando 9 horas, mas eu queria falar com vocês mais uma coisa antes de passar o exercício do dia, que é a questão de assumir e aceitar. Deixa eu pegar o último comentário e já vou falar. Quando a gente nasce, os pais ficam ansiosos pra gente aprender a falar. Quando crescemos, somos proibidos de falar. Exatamente. Exatamente. Porque é sempre a expectativa alheia. Sempre a expectativa. Ali que a Gabi tava falando, que as pessoas cobram que ela mudou, né? Tipo assim, tu mudou, o que aconteceu? Né? É exatamente sobre isso, é a expectativa do outro sobre a gente. Não é uma visão real, né? E daí aqui vem uma coisa muito importante, né? Que é a forma como os pais enxergam a gente, né? A forma como eles enxergam a gente é só um fato, né? Por exemplo, 3 filhos lá, tem o inteligente, o engraçado e o inteligente, o engraçado e o que não quer nada com nada. Tá? Vou pegar 3 extremos aqui. E daí os pais classificam assim, o fulano é o inteligente, o outro é o engraçado e o outro não quer nada com nada. Mas é só uma percepção dos pais. E a gente leva muitas vezes pra vida essa percepção. Que coisa, eu sou engraçado, né? Se eu fosse inteligente que nem o meu irmão, as coisas seriam mais fáceis pra mim, eu teria o resultado profissional que eu quero. Mas ninguém diz que você não tem. É só uma limitação. É um rótulo que é colado em você.
mas ele não é real. Ele é só uma percepção dos cuidadores. E pode fazer um estrago muito grande. Vamos cuidar isso. Eu queria falar de assumir o desconforto, gente. O que isso quer dizer? Que quando a gente aceita que alguma coisa dói, que alguma coisa é desconfortável pra gente, que alguma coisa não tá bem, que a gente olha para aquela dor, aquele desconforto, aquilo que a gente gostaria que fosse diferente, que tivesse um resultado diferente, e a gente aceita, a gente assume isso, aceitar as nossas vulnerabilidades não é uma derrota. Quando a gente aceita esse desconforto, a gente aprende como lidar com ele, porque a gente está colocando luz nele. Então a gente não é colocar só o foco no problema, mas é colocar o foco aonde dói, onde realmente precisa ser curado, onde a gente precisa transformar as nossas ações, né? Para a gente começar a ter os resultados que a gente deseja. Porque quando a gente assume, a gente olha, aceita a dor, a gente encontra melhores formas de lidar com ela. Porque a gente vai fluindo, vai possibilitando as novas escolhas e aí se abre um leque. Então, se a minha dor é achar que eu não sou suficiente, pegando o exemplo que a gente já falou antes, que eu não sou suficiente, essa é a minha dor, e eu assumo que eu não sou suficiente, eu aceito que eu não sou suficiente, agora sim eu consigo encontrar escolhas, fazer escolhas mais assertivas de lidar com essa dor. Vocês estão entendendo? É só quando eu olho para o problema que eu consigo procurar soluções, me abrir às novas soluções. Porque daí eu vou criar espaço para isso existir na minha vida. Porque enquanto eu nego, rejeito, isso não existe. Quando eu acho que eu sou suficiente, ou que eu não vejo que eu me acho insuficiente, e não é nenhuma questão de ser verdade, de ser certo, de ser errado, de ser bom ou ser ruim. É enxergar aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu sinto sobre mim. Aí sim eu crio um espaço para cura, para transformação, para novas possibilidades, para ver que eu nem sou tão insuficiente assim. Eu tenho outras capacidades, eu tenho outras qualidades. Nossa, isso não é verdade. Talvez isso tenha sido um rótulo colado por alguém. Talvez isso tenha sido um rótulo que você recebeu na escola, porque você não era bom, sei lá, em matemática. E daí você achou que você era insuficiente, mas você é ótimo em português. Mas ninguém olhou para os seus acertos, as pessoas só olhavam para onde você errava, para onde você era fraco, para onde você era vulnerável. Então, quando eu olho para essa premissa, para isso que eu acredito como verdade, que eu sou insuficiente, e eu aceito que eu sou insuficiente, aí começa a minha mudança. Aí começa a minha transformação. Aí começa a minha cura. E eu posso começar chorando, porque chorar cura várias coisas. Mas não é um vitimismo, é chorar essa dor. Essa dor da insuficiência. Não é dos lugares onde você não ocupou. Não é das coisas que aconteceram ou que não aconteceram. É chorar essa dor mesmo. Da insuficiência. De se sentir pequeno. De se sentir menor do que você é. De se sentir insignificante. De se sentir raso. E aí depende muito das palavras, né? O que faz sentido para cada um. Mas é só quando a gente olha, a gente assume, sim, eu vejo que eu sou insuficiente, porque é isso que eu sinto e é isso que eu penso a meu respeito. Eu começo a transformação, porque aí eu relaxo. Aí eu posso ser, aí eu posso existir. Eu posso ser ouvida, eu posso falar. Porque daí eu escuto o que eu falo. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não escuta o que a gente fala. E aí eu posso me ver. Porque eu tirei aquele pedaço que estava no escuro e botei luz. E lembra, não é sobre bom ou sobre ruim, é sobre harmonizar.
E tudo bem se eu não for boa, for suficiente para tudo. Eu só preciso ser suficiente para algumas coisas, para aquilo que é interessante para mim, que vai trazer mais qualidade para minha vida, para a vida que eu quero construir. Vocês estão entendendo? Tá um papo muito doido aqui. E porque aí, quando a gente relaxa, quando você assume, que vem a segurança. Porque você parou de esconder um negócio que todo mundo via. Que você sabia que estava lá, mas que você não queria olhar, você tinha medo de olhar. E agora sim, você pode ter um novo modo de agir com isso. Oi, Ju. Ter um novo modo de agir, ter novas atitudes. Como que você quer lidar com isso? E aí os seus resultados começam a ser diferentes daqueles que você tinha. E aí os seus resultados não vão reforçar mais a crença de insuficiência. Eles vão te provar que você não era aquilo que você estava pensando. Que aquilo que você estava pensando sobre si mesma não é verdade. E aqui começa a tua virada de chave. Tô toda arrepiada. E aqui começa a tua virada de chave. Porque você botou luz na sua dor. Você começou a se olhar. Você começou a se escutar. Você começou a existir. Olha que coisa linda. E não é pra ninguém. É pra você. É pra sua vida. Ninguém tá nem aí se eu vou conversar com professores, se eu vou conversar com orientadores, se eu vou conversar com superior, com cargo, com hierarquia. Onde muda isso é na minha vida que eu não consigo me comunicar. No exemplo que eu trouxe para vocês. É para mim que muda. É a minha qualidade de vida. É o meu existir no mundo. É eu me posicionar. Hoje, quem me vê aqui abrindo uma live falando, não imagina que eu já travei. Eu estava apresentando um seminário no meu mestrado, já contei essa história algumas vezes. Estava apresentando um seminário no meu mestrado que eu nem lembro sobre o que era. Era algo muito comum na área de pesquisa, muito comum, era um tema muito fácil. E eu fiquei tão nervosa na hora de apresentar o negócio, por causa dessa questão hierárquica, que ela começou, quando eu acabei, ela começou assim, volta um slide, volta, daí ela começou, e tal coisa, não sei, e foi me dando um branco, e foi me dando um bloqueio no corpo, porque bloqueia, lembra, é sistêmico, tinha um negócio lá dentro de mim, dizendo que eu não podia falar com o superior, que eu não podia falar, que eu não podia me posicionar, como assim eu vou falar o que eu acho? Não posso falar, e eu fui bloqueando, até que ela me perguntou assim, o teu nome? Não sei, eu disse que eu não sabia o meu nome. Foi aquela risada no auditório, eu lembro até hoje. Foi uma risada generalizada no auditório. Eu assim, vai sentar. E foi a parte mais suave pra mim. Gente, as coisas mudam, as coisas podem mudar, sim. Mas a gente precisa olhar para os problemas. A gente precisa olhar para as dores. Fechou? Perguntas, dúvidas, comentários e a gente vai para o exercício e daí eu libero vocês. Dúvidas, meninas? Tranquilo? Vou seguir. Então, exercício do dia, depois eu coloco lá o PDF no grupo para vocês, tá? Mas só pra gente fechar aqui, então, eu queria que vocês pensassem hoje onde vocês estão resistindo. Resistência, para onde vocês não estão olhando, que se vocês olhassem faria toda a diferença nos resultados de vocês. E daí a gente pode começar pensando antes, tipo, qual é a área da vida que hoje você gostaria que tivesse mais harmonizada, tivesse mais qualidade, que você gostaria de mexer? Pessoal, profissional, amorosa, relacionamentos, o que você quiser, espiritualidade, o que você quiser. Pode pensar numa dessas áreas aí, ver o que tu tá resistindo, o que tu tá trancando que ela não tá ainda do jeito que tu quer. Que se tu olhar e botar a luz lá, abrir para novas possibilidades, a coisa vai começar a acontecer. Obrigada, meninas.
que a coisa vai começar a acontecer. Ó, aqui, ó. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Lembra Neodoro no espelho? Já é, amiga. É só botar pra fora. O Michelangelo tem uma frase maravilhosa, que quando perguntavam pra ele assim, nossa, como é que tu faz essas estátuas? Essas estátuas tão maravilhosas que tu faz? Daí ele dizia assim, eu não faço. Eu só... Como que ele falava? É dilapidar, né? Não sou eu que faço, eu só extraio o excesso, porque já tá lá dentro. E é exatamente isso que eu faço com vocês. Eu não faço nada, eu só extraio o melhor de vocês. Eu tô convidando vocês a botarem a essência de vocês no mundo, para vocês começarem a ter a vida que vocês quiserem ter, para vocês serem a mulher que vocês quiserem ser. É exatamente isso que eu faço. Eu não prometo dinheiro, não prometo relacionamento, eu não prometo melhor comunicação. Eu prometo para vocês a segurança que vocês precisam para dar o próximo passo. Eu sou a ponte que vai levar vocês até os resultados que vocês desejam. Porque as nossas conquistas, elas começam na gente. Meninas, eu vou parar se eu não me estendo aqui. Mas eu queria agradecer muito o carinho de vocês, a presença. Eu tô gostando muito de entregar todo esse curso online. Como vocês sabem, essas aulas não ficam gravadas, né? Eu vou abrir o carrinho lá no dia 8. Então, se você sentir o chamado, se você achar que você precisa da minha mão para te guiar nesse caminho, que vai ser mais fácil, que vai ser mais gostoso estar comigo, vem comigo. Lá no dia 8 a gente abre. Todas as aulas vão ser ao vivo, eu vou entregar tudo ao vivo. Você vai poder tirar suas dúvidas, você vai me ter à sua disposição, vai ter todo o contato exclusivo comigo para isso. E por enquanto aqui eu tô te apresentando todas as informações necessárias para você começar a sua mudança, para começar a sua transformação hoje, e é por isso que eu te dou um exercício, porque desenvolvimento pessoal é trabalho, é labuta, é lapidação, não tem pílula mágica. É que nem ler um livro de autoajuda, eu já fiz podcast sobre isso também. Livros não são ruins, mas eles precisam ser postos em práticas, tal qual como o autor escreve, porque senão a gente não tem aquele resultado, né? E aqui também não é diferente. Então, por isso que eu tô muito tranquila de entregar o meu melhor para vocês, ajudar vocês a começarem a transformação de vocês. Não porque eu quero vender, mas porque eu sei que funciona. Funcionou comigo, é o caminho que eu trilhei para chegar até aqui e que hoje eu sei que eu posso levar para mais e mais pessoas. Então, eu queria muito agradecer a vocês, o carinho de estar aqui me escutando, o tempo de vocês, e eu espero que tenha feito muito sentido. Eu vou fazer um post daqui a pouco e gostaria muito que vocês deixassem seus principais insights. É importante para mim saber o quanto eu estou ajudando e o quanto está fazendo sentido para vocês, para a gente conseguir construir a melhor transformação e a melhor entrega para vocês, né? Aqui a parte mais importante é eu conseguir entregar aquilo que vocês estão conseguindo assimilar, né? Coisas que estão fazendo sentido. Vender é consequência, vender é depois. O importante aqui é a vida de vocês. Eu trabalho com vidas, eu trabalho com transformação. Então sempre vai ser por vocês, tá? Deixa os comentários de vocês, deixa os insights, pra gente conseguir fazer a live de amanhã, fazer as próximas lives aí e ter a melhor entrega, pra gente começar a construir essa mulher extraordinária ainda em 2022, ok? Meninas, comentários, dúvidas? Posso acabar? Posso ir tranquila? Tá tudo certo? Então tá, qualquer coisa, então, o link do grupo VIP tá na bio, vocês entram lá e pegam todos os detalhes por lá, podem falar diretamente comigo, tá bom? Beijo grande, fui, uma ótima quinta-feira.